Vamos lá, vamos dar continuidade agora com o tema, o penúltimo tema, que é o método, metodologias e fontes da pesquisa jurídica. Esse tema é um tema mais, assim, completamente teórico do ponto de vista do que a gente vai transmitir, só que da parte é completamente assim útil para a parte final da conclusão do curso, trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação, a nível, como estamos falando, a nível de graduação, no caso é mais voltado para a pesquisa jurídica e o trabalho de conclusão de curso, a famosa monografia. Só que vamos à ementa, do que se trata essa aula. No caso, iremos conceituar o que é o método, o que é a metodologia e as fontes da pesquisa jurídica. Inclusive falar também das características das fontes, das metodologias, as espécies de metodologias existentes e os tipos de métodos dentro da pesquisa jurídica. E só então conseguir chegar à ideia de como é que se pode chegar a uma construção de um texto com uma clareza, com uma objetividade, com uma finalidade específica de delimitar um tema na ciência, dentro da ciência jurídica, dentro da pesquisa jurídica. Então essa é a ementa dessa aula. Agora no que se refere à parte dos objetivos, o primeiro objetivo no caso vai ser fundamentar os aspectos conceituais da metodologia. Também visando chegar aos aspectos principais do trabalho monográfico e dissertativo na área de direito, no seu aspecto estrutural. E também quanto ao conteúdo, para conseguir chegar a um conteúdo com uma temática voltada a um determinado objetivo. Que quando se escreve algo, presume-se que há uma finalidade com aquela pesquisa que está sendo feita. Então, é disso que a gente vai tratar, do tema específico na área jurídica, da metodologia e dos métodos. Aí na parte do outro objetivo é oferecer subsídios para a compreensão da metodologia, para que a gente consiga aplicar na pesquisa jurídica. Teremos que ter compreensão do que são as fontes e quais são os métodos e quais as espécies de metodologia. E esses são os argumentos jurídicos utilizados dentro do texto de uma pesquisa jurídica. Então, esses são os objetivos e a ementa dessa aula. O método. O método, ele diz respeito à disciplina, ao que corresponde ao planejamento dos recursos, às técnicas, os meios de se investigar um determinado objeto de estudo. O método, ele será o diferencial para que a gente possa conferir os conhecimentos adquiridos na área jurídica e a sistematicidade necessária para a elaboração de uma pesquisa científica. Em síntese, esse é o conceito que podemos trazer de método. Agora, no que se refere às espécies de método, existem 5 espécies de métodos. Isso do ponto de vista, estamos falando ainda do ponto de vista geral, não necessariamente jurídico. É a metodologia que é utilizada em toda a área. Então, existe o método indutivo, o método dedutivo, o método intuitivo, o método dialético e o método biológico.
O método que se refere ao indutivo, qual é o conceito? Ele corresponde à extração discursiva do conhecimento a partir de evidências concretas passíveis de serem generalizadas. Quais são as características? Ela procede de um conceito particular e vai para o geral. Esse é o indutivo. Começa de um raciocínio mais geral até chegar, aliás, de um raciocínio mais específico, que diz respeito a algo mais pessoal, até chegar a uma ideia mais ampla, mais geral. Por isso que ela busca, esse método é baseado em evidências concretas passíveis de serem generalizadas. Já o método indutivo, ele vai ser um pouco, mais ou menos o oposto do que o dedutivo vai fazer. Ele vai ser a extração discursiva de um conhecimento a partir de premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas. Ou seja, não se tem ainda nada especificado. Só que a gente vai sair de algo mais específico, aliás, de algo mais geral, e vai partir para algo mais específico. Ou seja, qual é a característica desse método? Ele procede do particular para o geral. Aqui ele já está, aliás, ele prossegue do geral, para o particular. Aqui não há nada especificado, não há nada, na pesquisa não há nada muito concreto. No entanto, com o decorrer do raciocínio jurídico feito, da lógica jurídica utilizada, ele visa conseguir chegar a algo específico. Por isso que a característica dele corresponde a proceder do método geral para o particular. O método intuitivo. Ele corresponde ao quê? A apreensão direta e a discursiva da ciência da coisa conhecida por contato sensível e espiritual. As características, ela retira evidências indemonstráveis imediatamente da coisa conhecida. Então, esse método aqui intuitivo, ele não é muito comum na ciência do direito, porque a pessoa partir da apreensão direta, a discursiva, da ciência de algo que, por contato sensível ou espiritual, isso não é muito comum. Até pode ter alguma pessoa que consiga fazer um trabalho no direito com esse método intuitivo, só que até eu mesma desconheço, né? Esse tipo de método não é muito comum não no direito. O outro método é o dialético. Esse aqui já é mais comum. Corresponde à apreensão discursiva do conhecimento a partir da análise dos opostos, a interposição de elementos diferentes. Ele procede de um modo crítico, ponderado, com polaridades opostas, até o alcance da síntese. Então é feito de forma confrontando opiniões. Coloca-se mais de um posicionamento e depois o autor do trabalho ele vai se manifestar a respeito de qual dos dois, qual posição ele adota e o porquê daquilo. Então, esse é o método dialético. E tem também o método dialógico. Ele corresponde à construção do conhecimento compartilhado pelo diálogo interdisciplinar. Também é comum no direito. Esses dois outros. O dialético ele é o que mais acontece, né, nas teses de doutorado e também nas dissertações de mestrado e até mesmo nas monografias. O método dialético é muito comum na ciência do direito, na ciência jurídica. O dialógico também. Ele vai corresponder à construção do conhecimento compartilhado pelo diálogo interdisciplinar. Parte da evidência de que não existe uma verdade estanque e pondera sobre diversos conhecimentos adquiridos,
para a construção de convenções transitórias ao conhecimento e à aplicação. Então, esse é o método quê? Biológico. Ele tem uma perspectiva interdisciplinar, ele vai trabalhar com mais de uma área. Muitas vezes isso acontece em publicação de livros em ciências jurídicas, quando é ciências humanas e tem a ver com a área de direito também, geralmente, vamos dizer assim, vários artigos são reunidos num livro só, que fala de uma mesma temática, sendo que sobre diversas visões. Então, a esse livro são selecionados organizadores e para a construção desse trabalho, que às vezes é fruto de um evento, de um congresso, alguma coisa assim, alguma coisa dessa espécie, então se denomina o método. Qual foi o método que foi utilizado? O método foi o biológico, porque para poder se desenvolver aquele artigo, para que aquelas pessoas estivessem trabalhando em conjunto e pudesse ter uma publicação daquela obra, precisou partir de uma perspectiva de uma construção mais interdisciplinar, de um conhecimento mais compartilhado. Então esse é o método biológico, mas também pode ser trabalhado esse método a título de monografia, de dissertação de mestrado, trabalhar com mais de um tema, com mais de uma área. É possível também. O único que eu não vejo assim muita similaridade com o direito é esse intuitivo. Até o indutivo e o dedutivo também não é muito comum, não. Só que é possível. É possível. Agora esse intuitivo é meio complicado de ser aplicado no direito. Os professores, até mesmo os professores de metodologia, na época da faculdade, eles mesmos dizem assim que o que é mais comum, que é o que é mais o perfil do método na ciência do direito, é mais o método dialético. Em alguns casos, o dialógico. Mas mais raramente pode acontecer o indutivo ou o dedutivo. E, quase que nenhuma vez vai acontecer o intuitivo. Pode acontecer, só que é mais raro. A metodologia. Agora, o conceito de metodologia, a metodologia no sentido amplo, a gente pode definir como é o resumo. Ao mesmo tempo, ela é a ciência, certo? De caráter acessório. Ela vem como... Pronto, o método é a forma, certo? A metodologia ela vem como um acessório para fornecer os recursos ao elucidar dúvidas. Ela é a que vai trabalhar especificamente com o tema. O seu tema vai ter muito a ver com é a partir do seu tema que você vai conversar com o professor orientador do seu trabalho para definir a metodologia do seu trabalho. Então, ela trata tematicamente da pesquisa e explica os milindres metodológicos, os detalhes da metodologia. Só que também ela visa o quê? Uma ciência de caráter normativo, ela estuda a regulamentação, a padronização e imprime rigor técnico às práticas científicas. A metodologia nasce a serviço da pesquisa científica. Ela constitui um estudo das práticas do saber e de exercício do saber. E ela tende ao aperfeiçoamento dos conhecimentos humanos. Então, esse é o conceito de metodologia. Agora, sim, não estamos falando de qualquer metodologia aqui. Estamos falando de algo bem específico, que é a metodologia jurídica. Então, para falar da metodologia jurídica, é necessário, para que a gente leve em conta a metodologia jurídica, é necessário que a gente primeiro defina e depois cite as espécies ou as formas como a metodologia jurídica vai se manifestar dentro dos trabalhos de direito, certo? Vamos lá. Então, a metodologia jurídica identifica-se com a busca dos meios pelos quais se pode alcançar conhecimentos
e resultados científicos, validamente. Ela trata-se de uma parte da metodologia científica geral e é voltada para o setor das pesquisas jurídicas e de suas peculiaridades. Ou seja, a metodologia da pesquisa jurídica, ela tem a ver com a dimensão da busca científica por meio de fontes de estudo. E as fontes, inclusive as fontes da metodologia jurídica, a gente vai estudar mais na frente. Aí ela vai visar o quê? O alcance de resultados científicos. Trata-se de um conhecimento sobre os métodos, ou seja, os caminhos que vai levar a gente a uma conclusão da pesquisa. E também os meios. São os métodos e os meios. As fontes, os métodos e os meios de praticar a ciência. Então é isso. A gente pode definir a metodologia da pesquisa jurídica exatamente dessa maneira. Agora vamos falar do seguinte. Como é que a gente pode identificar cada uma dessas disciplinas e ciências num quadro sumário de uma compreensão da questão? Nessa parte aqui, a gente pode falar o seguinte. Não é que sejam espécies de metodologia. É a forma como a metodologia vai... O que eu vou citar agora são as maneiras como a metodologia da pesquisa jurídica ela vai ser trabalhada, ou então ela vai ser desenvolvida dentro dos trabalhos. Desde uma peça jurídica, construção de uma simples peça jurídica que um advogado pode construir, até um trabalho monográfico, passando também por uma dissertação até chegar a uma tese de doutorado. Primeiro, a gente vai falar da lógica, porque para se construir uma pesquisa jurídica, através dessa metodologia, ela não se constrói de qualquer maneira. É necessário que exista uma lógica do direito ou uma lógica jurídica. E essa lógica, ela se origina de quê? De uma lógica formal e geral, como parte da filosofia que é para estudar o raciocínio jurídico e seus meios de formação e expressão, para dizer da validade ou invalidade, da verdade ou da falsidade dos raciocínios. Por possuir elevado grau de abstração, ela desvincula-se de efeitos práticos de aplicação, leis gerais de raciocínio jurídico, linguagem formal de organização e do raciocínio jurídico. Então, essa lógica jurídica é o básico. Ela vai se manifestar em textos comuns. Quando se escreve um artigo, a gente tem que ter uma lógica jurídica. Quando se faz uma petição, existe um raciocínio jurídico para o convencionamento ao juiz, para o juiz conseguir convencer o advogado. Até verbalmente mesmo, pode-se usar, ela não é só escrita, ela pode ser, só que aqui a gente está falando a nível escrito, mas a lógica jurídica ela pode ser até do ponto de vista verbal também. Então essa é a primeira parte, certo? Da metodologia. É uma das maneiras que podemos identificar a metodologia jurídica. A outra parte, a lógica do raciocínio jurídico. Como é que acontece a lógica do raciocínio jurídico, a metodologia do raciocínio jurídico, ou a lógica e a metodologia do raciocínio jurídico? Ela parte da lógica propriamente dita. Cuida efetivamente da aplicação do raciocínio jurídico e dos reflexos de sua prática cotidiana no discurso jurídico. Então, isso aqui é querendo diferenciar o que é a lógica, o que é a metodologia. São nomenclaturas diferentes, mas que no fim, vai dizer a mesma coisa. Vai tratar o quê? Da linguagem, da técnica e da maneira do conteúdo que vai estar relacionado a um tema específico. Pronto, então a gente pode dizer que a lógica jurídica, a metodologia do raciocínio jurídico e a metodologia do raciocínio jurídico propriamente dito, ela possui uma visão pragmática da empregabilidade do raciocínio jurídico e vincula-se a reflexos e efeitos à prática do discurso jurídico.
Pronto, então é isso que a gente pode extrair dessa parte. A metodologia científica. O que é a metodologia científica? Primeiro a gente fez uma relação do raciocínio jurídico, a lógica jurídica. Agora vamos entender a metodologia científica. É uma parte da lógica geral, certo? Ela deriva dessa lógica geral que a gente falou, que é ampla, que vem da filosofia, do raciocínio jurídico e que vai ser aos poucos especificada. Então, ela parte da lógica geral para se constituir como um ramo específico, voltada que está para a aplicação do discurso científico e os meios e métodos da investigação científica. Ou seja, ela já consegue aqui aderir aos elementos dos métodos. Então, ela já diz respeito à parte propriamente escrita. E a construção estrutural, que vem dos métodos. Tratando de investigar o instrumental que está à disposição da ciência para que se realize. Aborda os diferentes métodos disponíveis para as diversas ciências, humanas e naturais, analíticas ou aplicadas, no sentido de sua construção e o seu desenvolvimento. Certo? Então, é isso que a metodologia científica a gente pode usar como exemplo o quê? Por exemplo, os trabalhos de iniciação científica. Quando a gente está na faculdade, a nível de graduação, há muito trabalho de iniciação científica. E os professores estimulam muito os alunos que participem desses trabalhos de iniciação científica. A pesquisa de iniciação científica ela é fundamental para começar a trabalhar essa abordagem da metodologia jurídica. Então, a metodologia científica a gente pode usar como um exemplo onde se utiliza bastante é na iniciação científica. E ali a gente já está desenvolvendo um trabalho, embora de cunho mais acadêmico, mas bem impregnado com a ciência jurídica e com esses métodos de investigação instrumental que a ciência realiza do direito. A metodologia da ciência do direito. Como é que acontece a metodologia da ciência do direito? Ela investiga com enfoque reflexivo quais as propostas e teorias que versam sobre o método da ciência do direito. Ela cuida de entender a especificidade do direito e confrontar as diferenças metodológicas que o separam como fenômeno de estudo aos demais objetos de conhecimento das ciências naturais e humanas. Quer dizer, ela investiga com enfoque reflexivo quais as propostas e teorias que versam sobre o método da ciência do direito. Cuida de entender a especificidade do direito e confrontar as diferenças metodológicas que separam como fenômeno do direito quer dizer, isso a gente realiza esse fenômeno de estudo dos demais objetos do conhecimento das ciências jurídicas naturais e humanas em que situação? Isso aqui é a nível mais de dissertação que tem esse tipo de trabalho, metodologia da ciência do direito. A gente usa a questão da investigação, a questão da capacidade de reflexão acerca da temática, das propostas, das teorias que versam sobre o método da ciência do direito, até que se possa entender e especificar para se chegar a uma conclusão. E confrontando muitas vezes com realidades diversas. É um exemplo, a dissertação de mestrado é um exemplo desse metodologia da ciência do direito. Metodologia do trabalho jurídico. Ela é uma disciplina técnica voltada às instruções práticas para a formatação e a compreensão da engrenagem de técnicas de organização do trabalho jurídico-científico. É utilizada como disciplina acessória de cursos de direito, onde se exige como condição de conclusão a apresentação de um trabalho de natureza jurídica. Ou seja,
Isso aqui é o típico trabalho de conclusão de curso, a chamada monografia. Então, ela é uma disciplina mais técnica, um trabalho completamente acadêmico que vai ser construído a partir das instruções práticas para a formatação e compreensão da área que o aluno escolheu, da disciplina que o aluno escolheu na área jurídica, para falar sobre esse assunto. E tem também, por último, a metodologia da pesquisa jurídica, que a gente já tinha falado um pouco ali, sendo que essa daqui é um pouco mais específica. Essa metodologia da pesquisa jurídica propriamente dita vai falar o quê? Que ela é lastreada na ideia da interdisciplinariedade. Ali em cima falamos da metodologia no sentido mais da questão dos métodos, e aqui a gente está falando mais com o sentido da interdisciplinariedade, unindo enfoques etéticos e os dogmáticos. Os etéticos quais são? Limites étnicos e ideológicos de pesquisa. E os dogmáticos são os direitos autorais, regras acadêmicas e científicas padronizadas. Constitui uma praxeologia reflexiva do tema, da pesquisa, em suas diversas repercussões, estudando os meios pelos quais se realiza a pesquisa. E permite uma conjugação dos instrumentos práticos e técnicos a serviço da função da ciência e sua importância na formação do estudante. Isso aqui é mais quando o programa dá a possibilidade ao aluno, ao qual o aluno está vinculado, pode ser até dentro mesmo da graduação, dentro de um trabalho de pesquisa e extensão, iniciação científica, a nível de pós-graduação, especialização, onde haja publicações de artigos, livros, ou mesmo somente o trabalho do curso, que é a dissertação final, quando se tem uma temática mais interdisciplinar, mais rebuscado, com temas reflexivos e mais específicos da pesquisa do... Então entra esse tipo de metodologia que citamos agora. Então são essas as formas de metodologia, são as maneiras, isso aqui não são as fontes ainda da pesquisa jurídica. É só a maneira, as diversas maneiras que a metodologia se revela diante dos nossos trabalhos que podemos realizar na ciência do direito. Agora, por último, vamos falar de quê? Das fontes. Das fontes da pesquisa jurídica. Ela pode ser classificada sobre diversos aspectos, certo? Sob o ponto de vista da forma de abordagem ao problema. Quantitativa. Ela pode ser uma pesquisa, pode ser... Isso daqui é muito utilizado. É um dos pontos principais. Acho que é a parte disso aqui tudinho, o que mais se utiliza quando a gente está construindo uma monografia no final do curso é exatamente isso. Primeiro, o método, e na maioria das vezes vai ser um método ou dialético ou dialógico no direito, ou então... E a outra parte que os professores de metodologias eles falam muito é exatamente dessa parte das fontes. Por quê? Porque as fontes elas podem ser classificadas sob diversos aspectos. Primeiro, sob o ponto de vista da forma de abordagem ao problema. Por exemplo, quantitativa, uma pesquisa quantitativa. Há uma preocupação em relação à quantificação dos dados coletados, de modo a embasar as conclusões do pesquisador. Agora, no que se refere à qualitativa, já não há muito uma preocupação com os números. Geralmente quem utiliza mais essas coletas são mais as pessoas da área de saúde, porque separam algumas realidades, algumas coletas que se chama. Primeiro passam um bom tempo analisando o resultado daquelas pesquisas para só então depois tirar conclusões e escrever a respeito daquela realidade. Então geralmente na área de saúde se utiliza uma pesquisa quantitativa, só que no
nas ciências humanas e na ciência jurídica, é mais comum a qualitativa. A não ser quando se faz pesquisa de campo. Quando se faz pesquisa de campo, aí é comum, pode até acontecer de existir ao mesmo tempo uma qualitativa e uma quantitativa dentro do direito. Quando se utiliza uma pesquisa de campo, aí se inclui essa questão da qualitativa, da quantitativa. Só que qualitativa, vamos definir, ela considera-se que existe uma relação entre o mundo e o sujeito, que não pode ser traduzida em números. A pesquisa é descritiva, de tal forma que o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. Pronto, isso aqui de forma bem básica é o que a gente pode definir por qualitativa. Essa relação existente entre o sujeito e o mundo, para tentar chegar a uma realidade específica dos dados. Pronto, é isso. Sob o ponto de vista dos objetivos. A outra forma de se observar as fontes é sob o ponto de vista dos objetivos. Primeiro, a gente estuda o quê? A realidade. A gente acabou de falar. A questão da abordagem ao problema. Então, ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Agora, do ponto de vista dos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Ela vai ser exploratória quando ela objetiva proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas, com o problema pesquisado e análise de exemplos, assume em geral a forma da pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Existe um estudo de caso separado, uma realidade prática que se observa, geralmente um projeto, alguma realidade. Às vezes você trabalha num setor, num departamento público, que lá mesmo existe uma certa realidade que você pode falar dentro dali mesmo. Então você pede uma autorização ao comitê de ética para que você faça uma pesquisa lá. E dali você tira conclusões, muitas vezes pode até realizar entrevistas e inclui no seu trabalho. Então essa é o tipo exploratória. Tem também a descritiva, que ela objetiva descrever as características de certa população, ou fenômeno, ou estabelecer a relação entre variáveis. Envolve técnicas de coletas de dados padronizadas, tais como questionário e a observação. E por último, temos a pesquisa explicativa, que ela objetiva identificar os fatores que determinam os fenômenos, explicando o porquê das coisas. Assume em geral as formas de pesquisa experimental e pesquisa ex post facto. Então é isso, né? Pode ser, geralmente, uma pesquisa teórica e documental, onde se trabalha mais com lei e mais com livros, são mais pesquisas descritivas e explicativas. E em alguns casos podem ser utilizadas as entrevistas, mas geralmente é mais quando há um estudo de caso, um trabalho de campo, que se utiliza a pesquisa exploratória. E a outra forma, o outro aspecto que podemos perceber as fontes jurídicas da metodologia jurídica é sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos. Existe a pesquisa bibliográfica, certo? Que é elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos em periódicos, textos disponíveis na internet, etc. Baseia-se, portanto, na consulta de todas as fontes relativas ao tema que foi escolhido para a realização do trabalho. Documental. Pronto, então é isso, né? De forma bem resumida, ela é elaborada a partir do material já publicado
como livros, artigos e periódicos de textos disponíveis na internet e baseia-se, portanto, na consulta de fontes relativas com o tema escolhido. A bibliografia que a gente usa comumente. Toda pesquisa ela tem que ter esse ponto, esse procedimento técnico, que é a bibliografia. É impossível que se realize qualquer trabalho na ciência do direito sem essa etapa da bibliográfica. E a documental. A documental é quando a gente utiliza leis, tratados, seja lá o que for, então documentos antigos. Quem vai trabalhar a noção mais da parte histórica, da história do direito, precisa de documentos mais antigos, aí às vezes vai a um museu, vai a um lugar, a um determinado local onde se utiliza fontes históricas. Aí isso é tratado como documental. E as leis também são vistas como documental, como pesquisa documental. Então, dessa aula, o que tínhamos para falar, mais importante é isso. Para ficar assim mais fácil de compreender e memorizar o que foi explicado, a gente pode dizer que a parte dos métodos é a forma, certo? São os objetos que irão ser utilizados para a construção da estrutura de um trabalho na ciência jurídica. Já a metodologia, ela é o conteúdo, é como se fosse a parte mais interna, é o que o aluno, o que o autor vai construir no que se refere ao conteúdo, e tem muito a ver com o tema. A partir do tema é que o seu orientador vai trabalhar com você a questão da sua metodologia. É interessante que se sente o orientador o orientando e defina por que caminho vai percorrer aquele trabalho. É tanto que o professor de metodologia, os professores de metodologia, eles buscam assim, eles facilitam muito, eles conseguem muito facilitar com os conceitos que eles dão a respeito dessa matéria, eles facilitam a vida do estudante. No entanto, o mais importante vai ser a relação entre o aluno orientando e o orientador, porque ele vai dizer a que caminho a pessoa deve seguir. Então é isso. Com relação às referências bibliográficas, o livro que foi utilizado foi o do Eduardo Bipar, que é um dos mais conhecidos, tipo, muito comum, a maioria das pessoas utiliza, só que existem vários outros, né? O que eu utilizei foi esse. É o Metodologia da Pesquisa Jurídica, Teoria e Prática da Monografia para os Cursos de Direito. Então, isso que foi trabalhado aqui foi com base na bibliografia dele. E um livro também que eu usei, deu para usar um pouco também, só que é mais como uma indicação do que como uma referência bibliográfica, que é um livro que foi publicado em conjunto. Foi da organização dos professores do Núcleo de Direitos Humanos, daqui da Paraíba, que é a professora Rosa Maria Godoy Silveira, e outros professores de lá, que foram organizadores desse livro, e se chama Educação em Direitos Humanos, Fundamentos Teóricos Metodológicos. Ele vai trazer essa questão dessas abordagens metodológicas e a importância do diálogo entre essa parte metodológica e os caminhos a serem escritos na ciência do direito, da editora universitária, daqui de João Pessoa. E com relação às indicações bibliográficas, eu citei os principais, que foi Eurides Mesarova, que é com o seu Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito, Risato Nunes, Manual da Monografia Jurídica, como se faz uma monografia, uma dissertação, uma tese. Miraci Barbosa de Souza, Gustin, Repensando a Pesquisa Jurídica, Teoria e Prática. Pronto, então, esses são os principais autores. A maioria das pessoas citam esses livros como referências bibliográficas. Obrigada pela atenção de todos e deixo espaço agora para a contribuição da banca.
Breno saiu com uma bicicleta, liguei para ele, Breno, vem embora, eu tô indo.